Sol, gratidão em ter você aqui em mais um vídeo, dessa vez com conteúdo falando sobre os nossos pontos energéticos, os chakras. Se você está chegando nesse canal agora, muito prazer, eu sou Pan Surya, terapeuta integrativa, instrutora de yoga, psicoaromaterapeuta e idealizadora do método MAS, Movimentos, Aromas e Sentir. E eu sou mineira de Juiz de Fora, mas moro em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, aonde eu realizo semanalmente vivências do Yoga Mas, né, dentro da metodologia que eu idealizei ao longo de anos, experienciando muita coisa no meu corpo, experiência com relação aos meus atendimentos, e todo mês a gente trabalha um conteúdo, a gente experiencia um óleo essencial, e a partir desse mês de março de 2025, nos próximos meses, junto à egrégora aqui do Conexão Surya, presencialmente em Três Lagoas, mas também você aí do outro lado, virtualmente, também faz parte dessa egrégora aqui no virtual, onde a gente tem as nossas trocas. E eu resolvi começar a fazer diferente. Todo o conteúdo que eu disponibilizava somente para os alunos do presencial, eu resolvi colocar aqui para vocês no YouTube, que é uma forma também da gente aprender juntos, da gente fortalecer essa nossa egrégora. Vocês vão ver que essa aula que eu vou disponibilizar a seguir para vocês falando sobre os chakras, eu tô com o cabelinho mais curtinho, um outro visual, que era da época que eu fazia parte do Clube Rotas do Ser, que foi um projeto maravilhoso, mas que teve começo, meio e fim. Né? E eu pensei, o que eu faço com esse conteúdo? Né? Com esse conteúdo que está aqui guardadinho, que foi preparado com muito carinho. Então, já que coincidiu das aulas do Yoga Mas, desse mês ser adentrar esse universo do campo sutil dos chakras, falei, então vamos compartilhar. E agora eu começo a compartilhar com você, que está aí do outro lado também. E se você não é inscrito no canal, por favor, se sentir no seu coração, ressoar isso comigo, vai me ajudar muito a fazer com que chegue a mais pessoas esse conteúdo. Deixe seus comentários, curta, compartilha, que eu sempre gosto de vir aqui com muito carinho e responder cada um de vocês. Então é isso, boa aula para vocês, e lembre-se que as nossas jornadas se entrelaçam aqui. O meu coração, sal do seu coração. Vamos juntos? Primeiramente, é importante dizer que, além dessa anatomia física que a gente pode tocar, o que está interno também da nossa fisiologia, que diz respeito ao nosso corpo físico, a nossa matéria física, sim, nós temos uma anatomia sutil. Então, é importante entender isso, que para além do nosso corpo físico, a gente tem uma anatomia sutil que vai se mover para fora aí da nossa estrutura física. Não que essa anatomia sutil só esteja aqui no campo externo, como também ela tem internamente. A gente precisa entender, porque às vezes a gente acha que a gente é tão limitado só a essa estrutura física, e quando a gente vai olhar, falar de energia, de anatomia sutil, a gente vai ver que tem muito mais, essa percepção, ela expande para além do nosso corpo físico. E quando a gente fala de uma estrutura energética para além do corpo, a gente está falando aí, para falar um nome, uma nomenclatura que provavelmente é conhecida por você, é a aura, que é o nosso campo bioeletromagnético, que são os nossos campos de energia. E como a gente pode ter a observação aí nessa figura, ao lado tem um corpo físico, e cada camadinha dessa, para além desse corpo físico, é uma energia sutil, é a nossa anatomia sutil, é uma camada da nossa aura. Sim, uma camada, porque existem várias camadas. Mas como o assunto aqui é os chakras, nós não vamos ficar focando muito nessas camadas externas, apesar de que a gente vai ver a seguir o quanto a camada externa, a nossa camada energética externa, ela se relaciona diretamente com os nossos chakras que estão aí ao longo do nosso corpo. Ai, mas será que esse negócio de energia existe mesmo? Será que eu posso sentir? Como que isso funciona? Já viu quando a gente entra em algum ambiente, a gente fala assim, nossa, a energia que tá pesada. Nossa, entrei naquele lugar, me deu até um negócio. Ou senão também acontece o contrário, a gente entra num lugar e fala, nossa, que energia boa, que lugar gostoso. Isso significa que a gente está relacionando, está tendo aí essa percepção, essa captação de uma vibração energética dos corpos sutis.
né? E a gente pode ver muito bem aí por essa foto, por essa imagem que está ilustrando, existe uma troca, existe uma percepção desses campos sutis. Agora, eles são formados como, né? Tudo vai estar relacionado aos nossos comportamentos, aos nossos pensamentos, às nossas emoções. São as nossas vibrações de pensamentos, de emoções, de atitudes que vão determinar se essa energia irradiada por nós, ela vai ser positiva ou negativa. E quando a gente entra no ambiente que a energia está pesada, com certeza as pessoas que estão ali, elas vão estar densas, com pensamentos e emoções carregadas, a ponto de, até mesmo em silêncio, só da gente chegar naquele ambiente, a gente sentir. Isso já aconteceu com você? Aproveita para dizer se você já teve essa percepção ou se isso é algo que passa desapercebido para você e comenta aqui nessa aula que eu vou adorar tecer mais um pouquinho sobre esse assunto, sobre as nossas percepções energéticas por aí. E já pergunto para você também, o que você escolhe vibrar? Como que você acha se você tivesse que fazer um desenho da sua vibração, ela estaria mais positiva ou mais negativa? E sim, exploradores, todos nós temos chakras. A gente tem às vezes uma percepção equivocada que a gente acha que só as pessoas que meditam, que fazem yoga, ou que têm uma sensibilidade, uma mediunidade, que são as pessoas que vão ter os chakras. Mas não. Os campos, a anatomia sutil, os campos sutis, os campos energéticos e os chakras, sim, fazem parte do ser humano, da sua vida. Quer você queira ou não, quer você acredite ou não, isso é um fato. Além do nosso corpo físico, sim, todo mundo, todos os seres têm também essa relação, essa composição de uma anatomia sutil e dos chakras. Logo, só para elucidar aí já uma figura, já começando a mostrar um pouquinho como são esses pontos, esses centros energéticos ao longo do nosso corpo, os chakras, ele não vai estar relacionado à crença, a religiões, e assim como os nossos órgãos existem para a nossa vitalidade, são extremamente importantes, os chakras também são extremamente importantes na nossa vida e no nosso bem-estar. Por isso é muito importante aí a gente mergulhar em todas as práticas, em todo o conhecimento ao longo dessa rota e entender como a gente pode cuidar dos nossos chakras e ter esse conhecimento do quão é importante essa percepção e atenção para esses nossos centros energéticos. Mas vamos lá então, afinal de contas, o que são de fato os chakras? Se a gente for olhar aí, vem da palavra sânscrito, né, chakra, que significa roda. Então, os chakras, eles são centros de energia que vão constituir a nossa anatomia sutil. E o que os chakras fazem? Qual que é a função aí do nosso corpo? Eles vão captar, receber, direcionar e distribuir energia a todo momento, de acordo com as nossas condições psicoemocional. Então, de acordo, em resumo, né, de acordo com a minha condição psicoemocional, cada chakra desse, cada roda energética dessa vai captar, receber uma mensagem, direcionar e distribuir para o nosso corpo físico, para o nosso corpo sutil, de acordo com o conjunto também da totalidade do nosso ser. Então, a gente não tem como também desassociar. Se a minha saúde não tá legal, com certeza os meus chakras também não vão estar legal. E vice-versa. E aqui vem mais uma vez uma atenção que a gente chama para a totalidade do nosso ser. E aí, quantos chakras nós temos? Vários. Mas quais são os principais chakras que compõem a nossa anatomia sutil? E conforme a gente vai observar aí na figura do lado esquerdo, são sete os principais chakras distribuídos ao longo do nosso corpo. A gente vê lá bem na base, lá embaixo da nossa coluna, lá no cóccix, depois numa região ainda da coluna aqui, pensando como a parte frontal do nosso corpo como referência, vai estar aí a uns 3 dedos abaixo do umbigo, depois uns 3 dedos acima do umbigo. Na região próxima, aí, nosso centro cardíaco, região de laringe, entre sobrancelhas, e aqui em cima, no topo da nossa cabeça. Esses são os 7 principais pontos, os 7 principais chakras do nosso corpo. Mas também existem a nossa anatomia sutil aí, ela é muito ampla, né? Tem a questão da aura, camadas da aura que a gente viu,
né, desses corpos energéticos, e vamos ter também alguns chakras que a gente chama de chakras secundários, conforme vocês podem ver aí, ó, nessa figura do lado direito, esses pontinhos, cada pontinho desse aí, a gente está falando dos chakras secundários. Sem contar que se a gente aprofundar também, a gente vai ter uma referência energética na ponta de cada dedo e por aí vai. Com certeza, no Clube Rotas do Ser tem espaço para tudo, mas a princípio nós vamos começar aqui focar nos 7 principais chakras e ao longo aí do transcorrer dos nossos conteúdos, das nossas trocas, a gente vai, de certa forma, agregando um plus aqui, outro ali, mas a princípio nós vamos falar aí dos nossos 7 principais chakras, tendo aí como essa estrutura aí do desenho do lado esquerdo a nossa referência. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, nessa figura do lado aí esquerdo, essa única figura que aparece nesse slide, é que essas rodas, elas passam tanto na parte da frente quanto na parte de trás do nosso corpo. Porque às vezes a gente vai imaginar, as pessoas vão imaginar muito essa roda, esse giro, esse vórtice energético, soltando, emanando uma energia só para frente, para frente, para frente. Mas não, você vê que elas saem estilo aí, como se fosse um cone de luz, né? Uma esfera energética giratória, né? Essa roda, como o próprio nome chakra diz, né? Esse vórtice de energia. E se a gente observar ali, vocês viram que o chakra daqui de cima, do topo da cabeça, da base da coluna, eles estão diferentes, para cima e para baixo. Então, quando a gente percebe a emanação dessa energia, desses centros de energias, essa figura ela vai ilustrar perfeitamente como que é feito essa dispersão, não, essa saída, né? Como que eles ultrapassam a barreira do nosso físico, qual que é a direção, a palavra certa é essa, qual é a direção desses vórtices de energia, dessas rodas de energia no nosso corpo. Então a gente tem lá na base da coluna, né? E a gente já está começando a ver que cada um tem uma cor, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Então o chakra básico, o chakra primário, ele vai ter esse direcionamento energético voltado para a terra, né, para o solo, né? Então aqui a gente fala do chakra raiz, e aqui no topo da cabeça, lá para o alto, que é a conexão com o sutil, com o universo, e aqui para frente a gente vai ter frente e trás, né, os outros pontos energéticos. Uma coisa que é importante falar também é quando a gente pensa nessa totalidade do ser, corpo, mente, espírito, energia, os chakras vão dizer muito sobre as desordens do nosso físico. Às vezes a gente até vai ter aí recorrer a uma medicina tradicional que vai fazer com que a gente tenha consciência de algum diagnóstico, mas esse diagnóstico às vezes ele vai ser a ponta, né? E a causa, o motor disso, a percepção, o entendimento do chakra vai ser muito importante, né? Então a gente pode ver os chakras como uma ferramenta fundamental para a gente compreender os nossos desequilíbrios e as nossas desordens energéticas que vão acabar refletindo no nosso físico, de repente causando aí doenças, algumas patologias. Então, quanto mais a gente tem esse olhar do todo e consegue entender que por trás do físico, por trás de cada condição física, existe também uma questão energética que, se ela é olhada com propriedade, estudada, compreendida, a gente pode sim evitar muitas desordens que vão refletir lá no nosso físico. Então, com certeza, a partir de hoje aí dessa aula, você está compreendendo os chakras e não vai mais olhar só para você como só um corpo físico, dando importância sim para essa totalidade. E mais que isso, ressalvando, relembrando que nessa rota você vai aprender muito, você vai ter muita ferramenta aí sobre como melhorar, equilibrar, entender, observar os seus chakras. E eles, a gente acha que eles, apesar de fazerem parte do ser integral, que eles são a parte do físico. Não. Eles estão diretamente conectados com as nossas principais glândulas endócrinas. Sim, cada glândula endócrina do nosso corpo, essas glândulas que são super importantes, as principais glândulas, vai ter diretamente um chakra relacionado a elas, que é a nossa pineal, hipófise, tireoide, tímio, pâncreas, a gônadas e as suprarrenais. Só para a gente entender, né, qual que é a função de uma glândula endócrina no nosso corpo.
As glândulas endócrinas, elas são responsáveis por produzir todos, vamos dizer assim, todos os nossos medicamentos naturais internos, aquilo que o nosso corpo é capaz de produzir para nos defender. Então, quando a gente tem um desequilíbrio, uma questão de desordem numa glândula, num chakra, com certeza esse corpo ele não vai não vai conseguir produzir de forma efetiva aquilo que a gente precisa para manter aí o nosso bem-estar físico e energético. Com certeza a gente já está entendendo aí que os chakras são fundamentais, concorda comigo? Então, ressaltando aí, com os nossos chakras em equilíbrio, nós temos as nossas glândulas endócrinas em pleno funcionamento, produzindo tudo que a gente precisa, e com isso a gente tem nosso sistema imunológico também fortalecido. É até comum, às vezes, quando a gente se sente cansado, para baixo, energeticamente mal, às vezes a gente fica mais suscetível a um resfriado, a umas alergias. Às vezes a gente consegue perceber que o nosso corpo físico, de acordo com... Tem coisas que são muito nítidas, que de acordo com a nossa questão energética, vai acabar refletindo aí no nosso físico. Então, não conhecer os nossos chakras, sim, vai impactar negativamente na nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Temos, então, né, isso já ficou claro, uma anatomia sutil. Dentro dessa anatomia sutil, a gente tem aí uma percepção, uma compreensão dos chakras, sendo que são os 7 chakras principais, que são os chakras que vão ser tratados aqui ao longo dessa rota. Dentro de cada chakra, a gente vai ter suas especificidades. Então, cada chakra vai receber um nome em sânscrito, um aspecto da consciência, né? O que ele está relacionado, às vezes é com os meus sonhos, com o meu sentir, com o meu fazer, com os meus medos, quando ele está em equilíbrio, quando ele está em desequilíbrio. Cada um vai ter uma cor específica, um mantra específico, uma região do corpo correspondente, uma glândula, como nós vimos anteriormente, um hormônio, dentre tantas outras coisas, né? Se a gente for aprofundando aí, a gente consegue até associar as notas musicais aos chakras. Então, nesse primeiro momento, a gente vai entender, né? Estamos entendendo que existem essas estruturas, que são estruturas extremamente importantes no nosso corpo, e ao longo aí dessa rota a gente vai desminuciar, entender, adentrar um pouquinho em cada um desses 7 chakras, entendendo aí essas classificações, esses atributos, as suas relações e muito, muito, muito mais. Então, para a gente compreender um pouquinho já essa estrutura do todo dos 7 chakras, a gente sempre vai começar contando de baixo para cima, né? Lá da base da coluna, vocês vão ver aí do ladinho, né, que tem os símbolos, mas nas fotos anteriores a gente já conseguiu ver a localização aí física onde está cada um deles. E aqui a gente tem do primeiro ao 7º, de baixo para cima. A gente tem o chakra básico, que a gente fala que é o Muladhara, que é a cor vermelha. Tem o segundo chakra, que é o chakra sacral, Swadhisthana, que a cor vai ser laranja. Depois a gente tem na região lá do plexo solar, o terceiro chakra, que é o chakra Manipura, que vai ser representado pela cor amarela. Depois temos o quarto chakra, que é o chakra cardíaco, Anahata, representado pela cor verde. Temos aqui o chakra laríngeo, Vishuddha, representado pela cor azul. Sexto chakra, aqui frontal, Agnya Chakra, representado pela cor índigo. E temos o chakra coronário, Sahasrara, aqui acima da cabeça, na cor violeta. Uma coisa que eu já vou adiantar para vocês, os chakras eles têm essa representação das cores, eles não ficam assim com um símbolozinho, que a gente vê muito esses desenhos dos chakras, as rodinhas com os mantras, o desenho dos mantras dentro deles, a gente não tem esses desenhos, a gente viu que eles são energias, são as cores em forma energética, essas rodas, esses vórtices de energias, conforme aquele exercício, aquela imagem lá do cone que a gente viu, né, que vai emanando e que tem essas cores, cada um vai ter um nome. Agora, uma coisa que é importante a gente falar é essas cores, elas não são fixas. Elas são as cores referência desse chakra, mas às vezes, por exemplo, se eu for pegar aqui o chakra da laríngeo, se às vezes eu tô com
com muita raiva, uma comunicação muito agressiva durante aquele momento de desequilíbrio, pode não, né? Com certeza a alteração dessa cor, ela pode ser apresentada numa tonalidade diferente. Então, a maneira, os nossos comportamentos, esse exemplo que eu vi aí, que eu dei para vocês, a gente pode entender que os nossos comportamentos eles vão influenciar no equilíbrio ou desequilíbrio desse chakra, a ponto, inclusive, de fazer com que ele vibre numa tonalidade diferente, apesar de ter a sua cor referencial. Então, essa tabelinha aí você já pode consultar, você já tem referência aí dos nomes em sânscrito, das cores. Eu vou deixar depois aqui também esse material em PDF, porque se vocês quiserem, vocês abaixam essa apresentação em PDF para consultar também essas imagens, essas figuras depois com calma, que é super importante e aí a gente observar esses pontos onde estão localizados esses chakras, e depois também com calma vocês podem dar uma observar, vocês podem observar os chakras secundários aí e algumas outras imagens que foi interessante para vocês olharem com calma para agregar ao entendimento de vocês sobre os chakras. Uma coisa que a gente escuta muito, meus chakras estão desalinhados. Eu vou ali e vou alinhar o meu chakra. Pegando um pouquinho do gancho do que eu falei sobre os comportamentos no slide anterior, a harmonização dos nossos chakras não é só uma questão mental e meditativa. Lógico que se eu pratico yoga, se eu medito, se eu tenho esse hábito, se eu faço práticas energéticas, eu estou favorecendo a minha anatomia sutil. Mas não adianta nada, de repente, eu saí de um atendimento de uma harmonização de chakras, seja com pêndulo, com pedras, com aromaterapia, que existem várias formas, e vamos supor, eu fui num espaço, o terapeuta me atendeu, fiz um trabalho lindo de alinhamento de chakras, saí, peguei meu carro, na esquina alguém me fecha, eu já xingo, já fico irritada. Naquele momento eu acabei simplesmente jogando parte desse trabalho no lixo, né? Então, assim, a gente precisa ter essa percepção de que os nossos comportamentos, às vezes até mesmo o que a gente fala, o que a gente sente, eles vão alinhar ou desalinhar os nossos chakras. Então, quando a gente fala de alinhamento de chakras, harmonização de chakras, não é uma coisa que a gente vai só terceirizar uma técnica, né? Existem técnicas maravilhosas para harmonizar o nosso chakra, mas é muito importante também que a gente tenha o conhecimento, a consciência do que cada chakra tem um aspecto e como eu devo me comportar, qual seria o ideal. Lógico que nós somos perfeitos, somos humanos, né? A gente está suscetível a deslizes a todo momento, a gente está aprendendo sempre, mas sempre trazer, a partir de agora que você tem entendimento que existem essas esferas, essas rodas energéticas dentro de você, você ter esse cuidado também das condutas da sua vida, porque uma das formas da gente cuidar dos nossos chakras é justamente atitudes gentis e saudáveis com cada sentimento, com cada emoção, com cada ação que está relacionado a cada um desses chakras. Isso aí, ao longo das rotas dos chakras, nós vamos aprender e muito. Aqui tem algumas referências para vocês, a aromaterapia e as técnicas energéticas sutis. Um outro livro que é a Bíblia dos Chakras, o guia definitivo do trabalho com os chakras. O Poder das Cores, um guia prático de cromoterapia para mudar a sua vida. São 3 referências aí que a gente consegue aprendendo. Na verdade, a primeira e a última referência vai ter um capítulo que vai falar um pouquinho mais brevemente sobre os chakras. E a Bíblia dos Chakras tem muita coisa. Falando também que tem a pedra dos chakras, né? Que isso acabou que eu não falei naquele slide. Então tem muito conhecimento, muita coisa para a gente aprender por aí. Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Então, a princípio, aí, em resumo, entendendo que a anatomia sutil, ela faz parte do seu corpo, é tão importante quanto o seu corpo físico, quanto os seus órgãos. Temos 7 principais chakras que agora você conhece, sabe onde está cada um deles, as cores, já aprendeu o nome sânscrito e agora, com certeza, daqui para frente, nós vamos aprender muito sobre cada um deles. E é isso, nossa jornada se entrelaçam aqui. O meu coração saúde o seu coração e te espero no próximo conteúdo aí, muito em breve, trazendo muito mais sobre os chakras para você. E vamos passar um
por um cada um desses 7 e com certeza vai agregar muito à sua vida, ao seu dia a dia e ao seu bem-estar. Vamos juntos?